Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que a gente pode estar juntos novamente, né, neste tempo de pandemia, mas que as mídias sociais nos permitem que a gente possa estudar juntos, eu e você, a palavra de Deus. E neste domingo, então, nós vamos dar continuidade às aulas que o Júlio vem trabalhando até aqui. Nós fizemos o livro de 1 Crônicas, acabamos. O Júlio, então, fez a introdução ao livro de 2 Crônicas e trabalhou, então, até o capítulo 9. E nós vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu até aqui. Muito bem. Então, o livro de 2 Crônicas, irmãos e irmãs, ele abrange mais de 400 anos de história, né, de Judá. Começando com o reinado de Salomão, que se iniciou lá em 970, ok? E terminando então com o decreto de Ciro, que permitiu então a volta dos judeus a Jerusalém depois do cativeiro. Isso se deu por volta de 538 a.C., nós já estudamos isso anteriormente. Então, durante esse tempo, houve alguns períodos bons, com reis que respeitavam a vontade de Deus, a vontade do Senhor, né? Mas no geral, na sua maioria, era uma época de declínio em Judá, que culminou então na destruição de Jerusalém, lá em 586, como nós já estudamos, né? 586 a.C. Muito bem. Crônicas, então, os dois livros, ele relata informações sobre o mesmo período de 1º e 2º Reis. A diferença principal entre os livros de Reis e Crônicas é então que estes incluem somente o reino de Judá. E o livro de Reis, os dois livros de Reis, vai trabalhar então o outro reinado de Jeroboão, ok? A diferença então, como eu já disse, é isto, e nesses aí então inclui somente o reino de Judá, livro de Crônicas. Enquanto aqueles outros, os livros de 1º e 2º Reis, seguem a história paralela dos reinos de Israel e de Judá também. Muito bem. E aí nós vamos observar que do capítulo 1 ao capítulo 9, que o Júlio já trabalhou com vocês, e relembrando que nós estamos trabalhando nas entrelinhas, ok? Pedimos então, mais uma vez, que vocês possam ler, reler em casa, estudar, tirar as dúvidas, ok? Através da leitura, e aí a gente vai trabalhando as entrelinhas aqui. Então, os primeiros 9 capítulos de 2 Reis, eles abrangem então o quê? Os 40 anos do reinado de Salomão. E o feito deste rei mais frisado, então, nesses 9 capítulos, foi o quê? A questão da edificação do templo de Jerusalém, ou em Jerusalém. E aí, mantendo a questão da ênfase no livro anterior, ou seja, 1 Crônicas, né, nos preparativos para esta construção, como nós vimos anteriormente. E aí, vários capítulos, né, ou vários comentários nesses primeiros 9 capítulos, eles destacam o quê? A grande sabedoria e a prosperidade material deste rei. Nos capítulos 10 a 12, que nós vamos trabalhar hoje com os irmãos e irmãs, eles descrevem o quê? A separação entre Judá e Israel após a morte de Salomão. E comentam sobre alguns fatos importantes do reinado de Roboão, filho de Salomão, em Judá. Esses pontos que nós estamos vendo hoje aqui, eles estão destacados e narrados também no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, os versículos 46 até o capítulo 12, o versículo 43. E no capítulo 14, os versículos 21 a 31. E nós pedimos então, mais uma vez, que os irmãos e irmãs leiam em casa para recordar e entender realmente o contexto, o que está acontecendo aqui neste momento. Então nós vamos começar agora, nas entrelinhas, o capítulo 10 a 12, e o capítulo 10 ele começa assim: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Muito bem. A coroação de um rei, meus irmãos israelitas,
normalmente ele ocorreria em Jerusalém, que era a capital de Judá. Mas Roboão, então, sentiu que ali ele haveria o quê? A possibilidade de ter algum tipo de dificuldade com o norte. Então, para que ele pudesse manter o seu domínio sobre o país, ele escolhe Siquém, uma cidade a aproximadamente 50 quilômetros ao norte de Jerusalém. E aí, quando a gente recorda alguns textos narrados anteriormente, nós vamos ver que Siquém foi um antigo lugar, que eram estabelecidas alianças. E eu peço que os irmãos leiam então Josué 24:1, quando Josué se despede do povo e ele reúne então todas as tribos de Israel em Siquém. E aí vocês vão ver então daí nesse capítulo 24 de Josué o que ele trata com esse povo neste momento. E aí o texto continua dizendo que Jeroboão, ele ainda estava no Egito porque ele havia fugido de Salomão, e ele retorna então para Jerusalém. E o que acontece? Por que Jeroboão estava no Egito? E aí vamos recordar um pouquinho, O profeta Aías havia predito que Israel se dividiria em dois e que Jeroboão, que era não da linhagem real, se tornaria rei da parte do norte. Então, quando Salomão toma conhecimento disto, desta profecia, ele tenta matar Jeroboão. E aí Jeroboão é forçado a quê? A fugir para o Egito. Isso está narrado lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, os versículos 26 até o versículo 40. Muito bem. O texto continua, então, dizendo a respeito daquilo que estava acontecendo naquele momento. E aí nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que Jeroboão, ele herda muitos problemas após a morte de Salomão. Salomão vinha criando uma série de problemas em relação de ser desobediente àquilo que Deus havia pedido e proposto para ele e para a vida dele. Então aí a gente vê que esse reino estava muito longe de ser estável. À medida que o poder e a riqueza de Salomão acumulavam-se, ele deixava de seguir ao Senhor, Deus de todo o coração. Seus casamentos com mulheres estrangeiras, realizados então durante esse período, eles eram contra a lei de Deus. Deus havia pedido que ele não se casasse com mulheres estrangeiras. E isso faz com que fatores opostos a isso contribuem para que haja apostasia religiosa, apostasia da sua fé. E aí o juízo de Deus ele vem rapidamente, por meio de inimigos que se levantaram contra a nação e atacaram, causaram problemas constantes a Salomão. E posteriormente, como nós vamos ver aqui, também para Roboão. E aí o Senhor Deus promete o quê? Que o reino só seria dividido após a morte de Salomão. Além de tudo isso, o governo de Salomão, ele exigia, como nós vamos ver no texto de hoje, no capítulo 10, um sustento dispendioso, que ocasionava muito trabalho ao povo e o pagamento de pesados tributos para manter, então, as enormes despesas da corte. Muito bem. E aí nós vamos ver que Roboão, então, retorna do Egito, se reúne com o povo conclama Jeroboão para ir até Roboão, para explicar ou para informar o que estava acontecendo e o que havia acontecido. O povo estava passando por um tempo de escravidão, um tempo de sofrimento, trabalhando muito, trabalhando excessivamente, pagando altos impostos. E o povo ele tinha razão em reclamar disto, Porque o programa de obras públicas desenvolvidas por Salomão, ele havia produzido o quê? Como eu disse agora há pouco,
uma pesada carga tributária e o que? Um desagradável recrutamento para trabalhos forçados. Isso está narrado lá no livro de 1 Reis, capítulo 5, versículos 13 e 14, conforme o Júlio já trabalhou conosco anteriormente. E aí, o pedido ele era totalmente justo, sim, né? E tanto a justiça quanto a prudência exigiam que o novo rei desse a devida consideração ao assunto que então era trazido a ele. O povo se reúne, conclama o rei para que ele pudesse fazer as mudanças. O rei, então, na narrativa, né, nesses versículos seguintes, ele diz então, ele ouve e pede para que o povo volte 3 dias depois. Primeiramente, então, o rei Roboão, ele ouve o quê? Aqueles antigos conselheiros que estavam há muito tempo trabalhando junto a Salomão. E esses homens, então, se reúnem com Roboão e dizem o seguinte: se você for paciente, se você for cuidadoso, se você for habilidoso, não é? Com esses homens e conseguir trabalhar com eles, então esta é a maneira como eu estou dizendo, mas o texto está escrito dessa forma, como esses conselheiros então se colocam para Roboão o que ele deveria fazer. Só que Roboão, ao invés de ouvir só os conselheiros mais antigos, ele vai então até os seus amigos mais novos. E esses amigos dizem o quê? Olha, se o seu pai já vinha trazendo carga sobre esse povo, traz uma carga maior ainda, não é? E aí, no versículo 4, o que acontece? Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E aí, os amigos dele vão dizer o quê? Assim que meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E aí esses escorpiões aqui não são aqueles insetos, não é? O que eram os escorpiões na época? Né? Tinha os açoites, ok? E esse escorpião era o nome dado a um tipo de açoite, que na sua ponta havia muitas correias, né? Mas eram atados pedaços de metal para produzirem dores semelhantes às picadas de escorpiões. Então vocês imaginam o que os amigos de Roboão propõem para ele neste momento. Muito bem, mas aí nós vamos ver que a promessa de Deus era que a casa de Davi seria estabelecida em Israel. Sempre Deus cumpre as suas promessas. E mais uma vez está se cumprindo o que Deus promete. Porém, é preciso ser fiel e para que possa ser abençoado, né? Então, depois de Salomão, meus irmãos e irmãs, houve contenda entre o filho de Salomão, o rei Roboão, e Jeroboão, que era um plebeu, né? Filho de Nebate. E o reino aí então é dividido, o reino do norte e o reino do sul, ok? Tudo começou quando Salomão ainda reinava sobre Israel. Salomão, ele observa esse jovem chamado Jeroboão e ele vê nele um homem forte, valente, trabalhador. E aí Salomão faz o quê? O constitui como administrador da casa de José, não é? Mas um dia Jeroboão estava saindo de Jerusalém e no caminho encontra o profeta Aías, que está vindo do campo e estava neste momento vestindo uma túnica nova. Não havia ninguém por perto, somente Aías e Jeroboão. Nenhuma testemunha de um momento absolutamente espantoso. Aías então pega a sua capa nova que ele está trajando e ela a parte em 12 pedaços, em 12 partes. E ele entrega então a Jeroboão 10 partes e diz: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão
e a ti darei as 10 tribos. Isso está narrado lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 31. Deus então falou pela boca do profeta que rasgaria o reino de Salomão. Mas como assim? Deus não prometeu a Davi que estabeleceria sua casa perpetuamente em Israel? Sim, prometeu e cumpriu, né? E aí, desta forma, então, é que o reino foi dividido. Jeroboão foi ungido rei sobre as 10 tribos de Israel, e Roboão, então, reinou sobre as tribos de Judá e parte da tribo de Benjamim. O reino nunca mais foi unificado, e tudo aconteceu conforme a palavra do profeta Aías. Muito bem. Conforme nós vimos, então, Roboão passa a governar apenas a parte do reino do sul, né, conhecido como Judá, e embora incluísse também a tribo de Benjamim. Esse homem, então, durante o período de reinado, ele fortificou várias cidades no seu território, né? Depois eu peço que os irmãos leiam 2 Crônicas, capítulo 11, que nós vamos entrar agora, os versículos 3 até o versículo 12. Muito bem. Entrando então no capítulo 11 de 2 Crônicas, o escritor então ele nos mostra qual o desfecho desta rebelião ocasionada pelo povo de Israel, né? O rei convocou os homens de combate de Judá para enfrentar os rebeldes israelitas, mas a palavra do Senhor veio até ele, por meio de Semaías, homem de Deus, e ele então recua. Roboão deu ouvidos à palavra de Deus e seguiu a administração das 2 tribos que lhe restaram, Judá e Benjamim. E aí o interessante, irmãos, é que os sacerdotes e levitas continuaram servindo em Jerusalém, né? E o serviço do templo era continuamente executado, assim como nos dias de Salomão. Por fim, Esdras registra então qual era a constituição familiar de Roboão, quantas foram as suas mulheres, filhos e filhas, né? E aí no capítulo 11 nós vemos então uma grande mediocridade no governo do filho de Salomão, um resultado claro do seu afastamento de Deus. Fica muito claro que o legado de submissão a Deus passado por Davi a Salomão não o influenciou. Muito bem. Então, quando nós vimos agora há pouco, e eu relatei isso, né, que Roboão então se prepara para declarar guerra contra Jeroboão, Deus o impede que a batalha aconteça. Ele envia então o profeta Semaías, o qual então diz ao povo que a divisão fora ocasionada por Deus, portanto não deviam lutar uns contra os outros. Isso está relatado lá em 1 Reis, capítulo 12, versículos 22 até o 34. Muito bem. Dando continuidade, então, no capítulo 11 ainda, os versículos 13 a 17, eles narram o que eu acabei de dizer a respeito do apoio dos sacerdotes e levitas, né? O que esses homens fazem? Eles chegam até a abandonar as suas pastagens, os seus bens, e eles vão então para Jerusalém. Por quê? Jeroboão, nesse momento, e os seus filhos haviam rejeitado esses homens como sacerdotes do Senhor, não é? Jeroboão nomeia os próprios sacerdotes para os altares idólatras, imagina, irmãos, para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros, né? E aí, de todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Então eles fazem o quê? Eles fortalecem o reino de Judá. E aí o texto narra que durante 3 anos eles apoiam Roboão, filho de Salomão,
porque neste momento ele começa a andar nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. E aí no final do capítulo 12 nós vamos ver o que acontece daí com este homem. Muito bem. Segundo Crônicas 12, então, o relato é de tristeza e de vergonha. Agora, estar firmado no trono, né, o interessado ou interesseiro Roboão e todos os israelitas, eles, depois de 3 anos seguindo ao Senhor, eles começam a se desviar da palavra de Deus. E aí, como consequência disso, vem o juízo. Deus então levanta Sinaque, rei do Egito, para atacá-los e oprimi-los. E aí, quando esses homens e mulheres e o rei estão cercados pelo inimigo, capítulo 12, versículo 5, vem então a palavra do Senhor por meio de Semaías, os exortando ao arrependimento. Esses homens então e mulheres deram ouvidos à repreensão do Senhor e disseram: o Senhor é justo. Mas embora esses homens e mulheres tenham se arrependido, o Senhor então mantém parte do juízo para que possa servir então de lição. Permaneceram sob o jugo parcial de Sinaque e além disso vieram, ouviram as riquezas do templo serem sacadas, todas retiradas do palácio e serem levadas para o reino de Sinaque. E aí todos aqueles escudos de ouro, toda aquela mobília, ela é saqueada. E aí acontece então que Roboão então autoriza os seus a fazerem com que os escudos de ouro que haviam sido saqueados, eles se tornem então escudos de bronze. Não é? E aí a vergonha, a mediocridade, a relação do ouro e a relação do bronze. Muito bem, meus irmãos. Então, depois que Roboão se fortalece, se firma como o rei, nós já vimos agora, o povo todo começa a abandonar ao Senhor. E aí, como eu disse, por terem sido infiéis, eles são saqueados, eles são roubados e são subjugados, se tornam escravos novamente. E aí vem a vergonha do pecado. Deus então diz através do profeta: vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. E é interessante, irmãos e irmãs, como nós já vimos anteriormente, tantas vezes, quando o Senhor pôs a mão e retirou a mão. E aqui novamente nós vemos Deus sendo justo, Deus sendo fiel para com o seu povo. E Deus, quando vê que esse povo se humilha, Deus então traz novamente uma palavra dizendo: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. A minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. E ainda Deus diz assim: Jerusalém e Judá tem muitas coisas boas. E aí a gente vendo essa questão da bondade, da justiça de Deus para com este povo. E aí a gente encerrando no final do capítulo 12, irmãos e irmãs, nós vamos ver a questão de que Roboão se humilha, a ira do Senhor se afasta dele e ele não foi totalmente destruído. E aí, como eu disse agora há pouco, na verdade, Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém, continuou a reinar e ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, por volta de 931 a 913 a.C. E esse homem então reina em Jerusalém, que é a cidade que foi escolhida pelo nosso Deus, dentre todas as tribos de Israel, para que nela ele pudesse colocar o seu nome.
E aí os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías, né, do vidente Ido, que tratam de genealogias, ok? E isso está lá nos livros de reis, né? E aí, para a gente entender, houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E aí, ao final do capítulo 12, diz que Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias, nós vamos ver nos capítulos posteriores, foi o seu sucessor. Para concluir então, irmãos, fica uma questão para a gente analisar e trazendo isso para os nossos dias, né? Por que esse homem, conhecendo seu pai, que errou sim, mas que no final da vida se reconcilia com Deus, por que não segue o bom caminho do seu pai? Por que não continua fazendo as coisas boas, né? E aí a gente vê que seguir maus conselhos pode levar a desastres. Roboão perdeu a oportunidade de governar um reino unido e em paz, porque rejeitou o conselho dos conselheiros mais velhos, aqueles que trabalhavam com Salomão, preferindo o conselho dos seus pares. Roboão cometeu 2 erros ao buscar conselho. Primeiro, ele não deu consideração àqueles que conheciam a situação melhor do que ele. Segundo, não buscou a Deus por sabedoria para discernir qual era a melhor opção. É fácil seguir o conselho de seus pares quando eles geralmente sentem o mesmo que sentimos. Mas a sua visão pode ser limitada. Então é muito importante nós possamos ouvir cuidadosamente aqueles que têm mais experiência do que nós. Eles podem ver o quadro completo ou ter uma visão mais abrangente. Que Deus nos abençoe, Deus continue conosco nesta nova semana e nós nos reuniremos no próximo domingo, no nome de Jesus. Amém.